Quem foi Melquisedeque? O enigmático personagem que surgiu brevemente na cena da história humana e depois desapareceu, embora seja uma das figuras menos mencionadas e mais misteriosas do Antigo Testamento. Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém, desempenha um papel fundamental na compreensão de conceitos-chave na Bíblia. A questão que permanece é: quem exatamente é essa figura misteriosa? O que essa ordem única nos ensina sobre o papel de Cristo como rei sacerdote? Em hebraico, seu nome significa Rei da Justiça, ou Meu Rei é Justo. O nome de sua cidade, Salém, carrega o significado de paz, segurança ou tranquilidade. Portanto, podemos concluir que Melquisedeque também é identificado como o Rei da Paz, Hebreus 7, versículo 2. A primeira menção desse nome pode ser datada de cerca de 2 milênios antes de Cristo, a segunda cerca de 1 milênio antes do nascimento de Jesus, e a terceira na segunda metade do primeiro século após o nascimento de Jesus. Abraão e Melquisedeque, junto com outros reis aliados, enfrentaram uma batalha contra 5 reis que governavam territórios próximos ao Mar Morto. Foi uma vitória para os 4 reis, que saquearam Sodoma e Gomorra, levando bens, alimentos e materiais. Entre os cidadãos de Sodoma, eles levaram Ló, sobrinho de Abraão, juntamente com sua família e pertences. Um sobrevivente que escapou das forças invasoras do outro lado do Jordão veio e contou a Abraão, o hebreu que vivia nos carvalhos de Manre, território dos amorreus, irmão de Escol e irmão de Aner, que eram aliados de Abraão. Ao ouvir que seu sobrinho Ló havia sido capturado, Abraão reuniu seus 318 homens treinados, nascidos em sua própria casa, e partiu em perseguição ao norte, até a cidade de Dan. Ele dividiu suas forças durante a noite, atacou e derrotou os inimigos, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Abraão trouxe de volta todos os bens, seu sobrinho, além das mulheres e do povo. Gênesis 14, versículo 13 a 16. Na volta da batalha, Abraão foi recebido pelo rei de Sodoma no vale de Safé, conhecido como Vale do Rei, que lhe ofereceu bens como recompensa. No entanto, Abraão recusou qualquer parte do saque, pois não permitiria que alguém dissesse que o enriqueceu. Ele determinou que somente Deus deveria ser creditado por todo o seu sucesso e riqueza. No entanto, de Melquisedeque, Abraão aceitou pão e vinho e recebeu uma bênção do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Gênesis 14, versículo 18 a 22. Melquisedeque, rei de Salém, antiga Jerusalém, trouxe pão e vinho. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: Bendito, louvado e glorificado seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Gênesis 14, versículo 18 a 20. Este homem era rei de Salém, como vemos no Salmo 76, versículo 2, onde lemos: Seu tabernáculo está em Salém, sua morada está em Sião. Não temos nenhuma pista de onde Melquisedeque veio, como chegou a Canaã, como se tornou um adorador e sacerdote do verdadeiro Deus, e como Abraão chegou a conhecê-lo. A única certeza é que ele estava lá, o que o torna historicamente único, combinando autoridade religiosa e civil. É importante notar que a combinação de autoridade religiosa e civil muitas vezes era perigosa. Deus proibiu que os reis de Israel fossem sacerdotes e que os sacerdotes se tornassem reis. 2 Crônicas 26, versículo 16 a 23. Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo, e sua posição era respeitada, apesar de não termos informações sobre sua genealogia ou origem. Ele adorava o verdadeiro Deus sem qualquer ligação conhecida com Abraão ou qualquer outro povo do convênio de Deus. Melquisedeque abençoou Abraão e abençoou a Deus. Ele é uma figura notável na história, e sua importância está relacionada à grandeza de Deus. Ele elevou o prestígio do sacerdócio de Melquisedeque, tornando-o uma figura notável na história. Não há menção de pai ou mãe de Melquisedeque, e ele apareceu sem qualquer genealogia. Por meio deste juramento, Deus mostrou que havia outra ordem de sacerdote,
diferente dos sacerdotes levíticos. O sacerdócio de Melquisedeque é um tipo ou imagem notável de Jesus, como mencionado em Hebreus. Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, indicando uma relação de honra e bênção mútua entre eles. Hebreus capítulo 7. A identidade de Melquisedeque permanece um mistério, com várias especulações sobre sua origem, incluindo a possibilidade de ter sido sem o filho de Noé, um anjo ou até mesmo Adão antes da queda. No entanto, não há base bíblica concreta para confirmar essas teorias. O que podemos afirmar com confiança é que Melquisedeque é um tipo ou imagem notável de Jesus, e seu sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico. Melquisedeque não era apenas um adorador comum do verdadeiro Deus. Ele ocupava uma posição respeitada como sacerdote do Deus Altíssimo, um título que enfatiza a grandeza de Deus. Melquisedeque desempenhou um papel único na história da redenção, estabelecendo uma ordem sacerdotal que era diferente da ordem levítica. Esse sacerdócio é destacado nas Escrituras como uma prefiguração do sacerdócio eterno de Jesus Cristo, que também é um rei sacerdote. Cristo purifica seu povo de seus pecados e intercede por eles diante de Deus. Seu sacerdócio é superior, pois é eterno e eficaz. E ele ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito e voluntário pelos pecados do povo. Hebreus 7, versículo 10. Portanto, Melquisedeque desempenha um papel significativo na compreensão da obra redentora de Cristo no Novo Testamento. Obrigado por se juntar a nós. Se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como este. Que o amor do Pai e a presença do Espírito Santo estejam sempre com vocês. Até a próxima!